Olá, meu nome é Kelly Cristina Canella e, juntamente com Maiara Mota, vamos apresentar o trabalho Arte e Direito das Famílias. A sociedade contemporânea é bastante complexa e assim também é o seu direito. O direito das famílias é uma das disciplinas do direito que apresenta maiores transformações das suas concepções jurídicas, visto que hoje existem diferentes formas de famílias e diferentes impactos jurídicos destas formas de famílias. Diante de toda esta complexidade, faz-se fundamental o apoio de outras áreas do conhecimento para a compreensão do fenômeno família. Assim, por exemplo, podemos citar a psicanálise, a antropologia e também a arte. A arte, nas suas diferentes expressões, tem uma grande contribuição para compreendermos a realidade, as diferentes realidades e esse complexo fenômeno que é a família e o direito das famílias. Então, o presente trabalho se propõe, ainda numa análise preliminar, compreender o impacto da arte para a compreensão da complexidade do direito das famílias contemporâneo. O direito, em especial o direito das famílias, deve ser compreendido muito além do seu aspecto jurídico dogmático, sendo analisado também por um viés jurídico-sociológico, de modo a se relacionar a teoria à prática. Nesse sentido, então, é possível utilizar a arte enquanto instrumento para se melhor compreender o direito das famílias. Na análise do trabalho, então, primeiro foi compreendido em que contexto se insere o direito das famílias no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme as alterações da sociedade, o direito foi se adequando, e essa função social do direito tem grande proeminência desde 1988, quando foi promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil. Por meio desse perspectiva, então, em que todo ordenamento deve estar em conformidade com a Constituição, isso se aplica também ao direito das famílias. É preciso, então, compreender que esse ramo do direito ele tem por objetivo concretizar as garantias constitucionais. Além disso, o âmbito da família é um local que deve ser compreendido como um meio de se atingir a satisfação pessoal. Tanto que, por isso, recentemente houve uma sugestão de alteração da própria nomenclatura de direito de família para direito das famílias. Isso porque atualmente não é mais possível compreender que existe apenas uma única estrutura familiar, aquela decorrente do casamento. O direito das famílias reflete essa sua pluralidade de formas, de princípios, de realizações. Nesse sentido, então, foi necessário realizar primeiro um estudo sobre quais são essas principais formas de famílias que podem ser encontradas, já fazendo essa ressalva que se trata de um rol que é meramente exemplificativo. Não seria condizente ter um rol taxativo sobre as formas de família, porque isso traria novamente uma limitação que não seria compatível. A Constituição, ela traz 3 disposições específicas. São elas a família matrimonial, que é aquela mais tradicional decorrente do casamento civil ou religioso, que pode englobar eventuais filhos desse casal. A segunda é chamada família informal, que nós conhecemos como união estável. É aquela que não decorre de um matrimônio, ou seja, não teve necessariamente algum reconhecimento formal, embora seja possível reconhecer a união estável no cartório. Já a terceira previsão constitucional diz respeito à chamada família monoparental, ou seja, aquela em que há apenas um dos genitores e os seus descendentes. Existem ainda algumas outras formas que geralmente são estudadas. Por exemplo, a família anaparental é aquela em que não há nenhuma dessas figuras dos pais ou das mães, ou seja, não temos um genitor com seus descendentes. Geralmente há irmãos ou irmãs mais velhas que cuidam dos menores, ou ainda tios e tias que cuidam dos seus sobrinhos, e até mesmo situações de avós e avós que são responsáveis pelo cuidado dos netos, que muitas vezes conseguem até a guarda desses menores. Por outro lado, temos a família pluriparental,
que também pode ser denominada de família mosaico, recomposta ou reconstituída. Recebe essa denominação justamente porque ela decorre de uma composição de várias outras famílias que acabam formando um novo núcleo. Nesse sentido, é até interessante fazer a comparação que quando falamos em família mosaico, já estamos, de um certo modo, nos referindo à arte. Isso porque remete justamente àquela forma de realização e expressão artística que é o mosaico, ou seja, quando várias peças são reorganizadas, ocupando espaços de modo a formar uma nova criação. Há ainda a chamada família unipessoal, ou seja, formada por apenas uma única pessoa. Não há e não haveria realmente qualquer justificativa para se impedir que alguém, sem descendentes e que more sozinho, seja reconhecida como uma composição familiar. Temos ainda também a chamada família eudemonista. Ela recebe essa denominação justamente em decorrência do termo grego, que justamente visa essa composição de uma família com base na felicidade. Pode ser que essas pessoas tenham ou não vínculos biológicos. Nesse ponto, nessa família, o que importa é a afetividade, ou seja, o carinho entre essas pessoas que se consideram enquanto família. É importante também mencionar que, embora o ordenamento jurídico brasileiro em várias situações mencionem a união ou casamento entre homens e mulheres, esse entendimento restritivo já foi superado, principalmente com a manifestação do Supremo Tribunal Federal em 2011. Essas formas diferentes de composição familiares refletem justamente novos princípios norteadores dos direitos das famílias, dentre os quais devemos destacar a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade, a solidariedade familiar e ainda novos princípios como felicidade e diversidade familiar. Nesse contexto, assim como não é possível restringir as formas de famílias, também não podemos restringir os modos de expressão artística. Eles podem ser verbais, não verbais, escritos, qualquer linguagem, mesmo que não seja aquela pelos símbolos pelos quais estamos acostumados, são meios de se poder expressar. Por meio da arte, é possível retratar tanto a realidade, como também imaginar e criar novas situações. Tudo isso traz uma certa sensibilidade que é ocasionada àquele destinatário dessa obra e que traz reflexões e permite uma análise crítica dessas situações. Desse modo, é possível conhecer situações com as quais aquela pessoa não teria contato ou até mesmo se questionar: será que o ordenamento e, consequentemente, o direito das famílias merece alguma alteração visando reconhecer novos meios, novas entidades que permitam essa realização pessoal? A perspectiva de aplicação das artes ao direito das famílias, ela acaba tendo duas vertentes principais. A primeira é aquela voltada realmente à formação dos operadores do direito, sendo utilizado então como um instrumento de educação. Já o segundo modo, ele permite atingir a sociedade como um todo, sem restrição apenas a esses estudiosos do direito. Afinal, assim como as famílias estão presentes em todas as relações sociais, o direito também o está. E desse modo, é importante que todos tenham conhecimento dessas configurações e também tenham acesso à arte. No caso do direito das famílias, geralmente isso ocorre com filmes, séries, poemas, imagens, desenhos, tudo aquilo que pode fazer com que a gente imagine uma situação diferente e isso traga um questionamento, traga um senso crítico e, de um certo modo, permita que essas partes tenham menos preconceito com relação à diversidade. É necessário levar em consideração que essa interdisciplinaridade entre as artes e o direito das famílias, isso depende de uma grande preparação de quem vai utilizar esse viés interdisciplinar e algumas considerações devem ser observadas. Por exemplo, qual é o artista que será utilizado? Em qual contexto foi feita aquela criação e com qual finalidade? Afinal, não queremos que seja deturpado nem aquilo que prevê o ordenamento jurídico e nem também a proposta original do autor.
O que pretendemos com esse trabalho inicial é justamente fomentar essa discussão e trazer essa perspectiva de se utilizar meios artísticos nas suas mais variadas formas, enquanto um auxílio para melhor compreensão do direito das famílias.